E aí, meu amigo? Vamos que vamos. Vamos. Cheio das novidades. Vamos aguardar o pessoal entrar. Vamos lá, família. Para variar, o dia ajudou hoje. Aqueceu. Seu YouTube está aberto aí? Deixa eu conferir aqui o teste. Vamos que vamos. Tá dando eco aí, seu YouTube está aberto? Eu fechei o notebook agora. Boa tarde, pessoal entrando. Meu amigo Eduardo, bem-vindo, meu querido. Obrigado por prestigiar esse momento. Jonivaldo, nossa querida Ivone. Vamos que vamos. Eu estou ouvindo eco. Tô sem nada, só mesmo a caixinha de som. Vou virar ela um pouquinho. Melhorou? O seu tá bom também, o áudio. Pessoal entrando. Ainda estou ouvindo eco ainda. Vê se não tem dois equipamentos seu ligado aí, dando eco. Tem que desligar o do notebook, ou se for ficar só com o do celular, tá transmitindo e ouvir pelo celular. É o meu caso aqui. Transmitindo áudio e recebendo áudio pelo celular. Uma ótima tarde, pessoal. Esse encontro nada mais é do que para falar de vida, né? Falar de vida. Muita gente se perdendo e esse mês é um mês muito importante. E a gente, como terapeutas, psicanalistas, a gente não pode ficar de fora de pontuar sobre isso. Muita gente sofrendo com angústias, com problemas sérios. E esse momento é um momento para você ouvir talvez aquilo que é necessário. Eu quero que você compartilhe com alguém, você que está com a gente, compartilhe com alguém que você sabe que está precisando, você que é aquela pessoa que tem uma escuta bem legal, que é aquele que compartilha o ombro para muitos amigos, que já ouviu acerca de muitas dificuldades da mente. Vai lá, compartilha para essa pessoa que você conhece. Está ouvindo normal, sem eco? Legal, Gabi. Obrigado. Vamos lá. É uma honra estar aqui nesse mês tão importante, Setembro Amarelo. Hoje temos aí o 20º dia desse mês. Temos visto várias campanhas, muita coisa legal de informação, acerca de informação. E nós também estamos nessa grande corrente do bem. E hoje eu tenho um espaço muito especial, abrindo esse espaço junto ao Instagram, e um espaço para escuta, acolhimento, e vamos falar acerca de saúde mental. A saúde mental precisa ser falada com coragem e sensibilidade. Isso é um fato. E para isso eu tenho a alegria de receber um amigo muito especial, um convidado, ele que é professor em psicanálise e pós-graduado em neurociência do comportamento. Meu amigo, professor Fábio Silva. É com você, meu irmão. Está conseguindo me ouvir bem? Estou te ouvindo com eco. Vê
se não está com dois equipamentos? Você está ouvindo áudio só de qual? Não, estou ouvindo só do telefone, estou com o equipamento aqui gravando, mas eu ainda estou ouvindo você com eco ainda um pouco. Você me ouve? Estou ouvindo, estou ouvindo. Maravilha. Não sei se vai com alguma outra caixa ligada aí, mas enfim. Eu coloquei o fone aqui para zerar qualquer tipo de ruído aqui em volta de mim. Então eu estou te ouvindo bem agora. Ah, beleza. Então é com você agora. Prazer. Queria aí esses compartilhar esse minutos momento. aí, incentivar o pessoal aí a convidar, a encaminhar aí essa pipa aí para o máximo de pessoas que puder. Eu vou fazer agora. Envia para 10 pessoas aí a pipinha do seu Instagram, porque esse assunto aqui é um assunto extremamente peculiar, extremamente importante. Enviei para 12 agora. Porque não, a questão não é... eu acredito que aqui nosso bate-papo não está atrelado ao quão sucesso faremos, mas é o quão informação nós vamos conseguir passar. E isso que é o importante. É replicar. Replicar porque o Setembro Amarelo ele é um mês único, né, dentro do nosso calendário, que fala, tirando o Janeiro Branco, né, ele fala exclusivamente sobre questões emocionais. E esse Setembro Amarelo, você está ouvindo o eco, não? Não, tô te ouvindo bem. Pessoal, tá ouvindo bem? Dá um sinalzinho aí, se tá tudo tranquilo. Eu, como estou usando o celular para transmitir, o notebook para acompanhar, o notebook tem um certo atraso. Dona Neuza acompanhando, falou que está escutando bem. A Gabriele também acompanhando, falou que está ouvindo bem, sem eco. Beleza. Então vamos nós com eco mesmo. Não, o eco aqui eu consegui zerar. É porque eu estou agora gerando o link para o YouTube, para transmitir simultaneamente. Ah, legal. Ó, Sheila informando perfeito, Odilene falou que perfeito. Vamos que vamos. Você já iniciou... Então, um dos pontos que eu ia já abordar inicialmente já seria como o senhor define, né, o Setembro Amarelo e por que é tão importante. O legal é que na apresentação você já falou sobre isso. E algo que você desenvolve, nós desenvolvemos, eu enquanto psicoterapeuta, você aí professor e também psicoterapeuta, e com as demais situações aí que tem trabalhado, o que a psicanálise pode oferecer de diferente na compreensão da saúde mental? Porque Setembro Amarelo, como você falou, tanto quanto o Janeiro Branco, fala muito sobre isso, sobre a saúde mental, que desencadeia coisas que não são legais, né? Quando não está tranquila a saúde mental. Então, na verdade, a tríade, né? Tríade da saúde emocional, que eu costumo chamar, que é a psicanálise, né? A psicanálise dentro do contexto terapêutico, a psicologia também dentro do contexto terapêutico e
entra aqui nesse campo também a psiquiatria, né? Então, aí somos três ciências, né? Remando contra essa maré. E, na verdade, Arivaldo, ela tem se tornado cada dia maior, muito mais perigosa do que parece e muito mais letal do que... Eu estou sem áudio? Alguém está dizendo que eu estou sem áudio. Pessoal, está ouvindo o Fábio? Fábio, dá uma verificada aí no seu. Eu te... Ok. Então, voltando ao raciocínio, a questão do Setembro Amarelo, essa tríade que luta constantemente, né? Não estou falando de todo o profissional, porque todo profissional da área da saúde ele luta contra... Mas eu digo, sobretudo, os que estão na frente da linha da abordagem, dentro de espectro terapêutico, dentro de consultórios psiquiátricos, que são a linha de frente, né? Onde está ali o combate corpo a corpo, mano a mano. Então, assim, é plausível e assim, eu sou muito grato a todos esses profissionais, pessoas que dedicam sua vida para cuidar das outras, Arivaldo. E a questão do Setembro Amarelo, repito, o autoextermínio no mundo tem sido uma pandemia silenciosa. Muita gente ainda não tem as informações. Por quê? Eu fiz um vídeo essa semana e, de verdade, eu não tenho nenhum tipo de intenção relacionada a isso. Eu fiz um vídeo seguinte. A gente está no meio de... A gente já está terminando o mês de setembro e parece que foi jogada uma cortina de fumaça para que a gente não falasse a respeito do que realmente tem acontecido, sobretudo no Brasil e no mundo. Porque, sem nenhuma questão ideológica, nenhum tipo de ideologia, de interpretação ideológica, eu sou a favor da vida, eu sou a favor do viver bem, mas quando nós deveríamos estar, todos os canais, todas as pessoas, todos os que estão na linha de frente, que estão combatendo, deveriam estar envolvidos falando de Setembro Amarelo, como você já percebeu e comigo, né? Já passou algum tempo em sala de aula comigo, o quão eu valorizo essa questão do Setembro Amarelo. Eu acredito que todo mundo deveria fazer isso, falar do Setembro Amarelo de forma muito veemente. Por que, Fábio, você está falando isso? Preste atenção, Arivaldo, no que eu vou te dizer e você que está nos ouvindo. Preste atenção, olha que coisa séria. Existia um poeta romano chamado Juvenal, no século II. Ele disse o seguinte: toda vez que o povo se exaltar, toda vez que o povo se manifestar, toda vez que o povo for contra qualquer instituição governamental, dê para eles pão e circo. Essa frase foi até atribuída, por muito tempo, foi atribuída a Maquiavel, que veio depois, obviamente, de Juvenal, mas, na verdade, essa frase é de Juvenal no século II, ou seja, quando o povo se levantar, dê para eles pão e circo, que é o quê? Dê para eles o básico da alimentação e entretenimento, circo, brincadeira, dá show, faz evento, que eles vão esquecer, eles vão se esquecer, e eles vão parar de combater ou tentar levantar a bandeira que eles estão levantando. Então, assim, e que parece o que a gente está vivendo no Brasil. Arivaldo, a brincadeira está séria. Até hoje, no mundo, e dia 7 de setembro, agora, a OMS, nós, no ano de 2024, tivemos 760 mil pessoas se autoexterminando. No ano de 2024, 760 mil pessoas tiraram
as suas próprias vidas. Aí agora, no dia 7 de setembro, a Organização Mundial da Saúde diz que pelo prognóstico, né, a decrescente, parece que esse ano a gente vai chegar a 800 mil pessoas se auto-exterminando. Isso é brincadeira? Isso, assim, parece que não está se falando disso. As pessoas não estão vendo isso. E aí, as instituições que deveriam estar intervindo, né, e elas estão envolvidas nas ideologias dela, estão dando para o povo, estão dando para as pessoas pão e entretenimento para se esquecer. Por quê? O auto-extermínio, meu irmão. Verdade, números assustadores. E o que nos leva, né, numa tarde como essa, falar de vida. Falar de vida. É necessário. De verdade, mais uma vez eu quero pedir, você que conhece alguém que tem vivido e tem demonstrado frustração, pouca vontade e ânimo nas coisas que antigamente eram muito agradáveis a ela. Esses são alguns dos sinais. Talvez aquela pessoa que do nada curtia muito aquele futebol de toda terça-feira, de repente parou com aquele futebol. Perdeu o prazer para ela. Você, como amigo, começa a se ligar nisso. Talvez aquela pessoa que do nada, pós-pandemia, então, isso hoje é uma realidade. Fobia social. Muita gente não quer mais estar no meio de pessoas. E isso só prejudicou, né, Fábio? E aumentou os números. Junto com a fobia social, a pessoa mais afundou em suas casas, em seus quartos, em seus lugares seguros, mas estão afundando de forma psíquica. Sim. Ainda, né, eu não estou aqui para... Eu estou aqui para trazer dados da Organização Mundial da Saúde. Não é coisa que eu inventei da minha cabeça, que eu fiquei ali na esquina olhando. A Organização Mundial da Saúde. São dados. Então, assim, 800 mil pessoas, Arivaldo, residem em Rio das Ostras ou residem em Macaé. Então, sabe o que isso significa, meu irmão? Que, por ano, 6 cidades de Rio das Ostras inteira se auto-exterminam. Somem do mapa. Quando mostra essa proporção, que o negócio se assusta, né? Pouco se fala. No máximo, temos alguma visibilidade maior no mês como esse, que é o de Setembro Amarelo, mas durante o ano você ouve que uma pessoa aqui, outra pessoa ali se auto-exterminou. É muito triste isso. Isso não acontece só no setembro. Sim. No setembro acontece mais isso e por isso o Setembro Amarelo foi feito. Não. O ano todo tem pessoas se exterminando. Sim, o ano todo. Na última semana, eu estava em aula, e eu não vou dizer o nome da pessoa, obviamente, não vou expô-la, porque a gente não trata sobre isso. A gente estava em aula e uma das alunas pediu da licença rápido, saiu, desconectou, voltou, e aí apavorada. Isso era 9 e pouca da noite já. O filho dela estuda fazendo graduação fora do país, em medicina. Um aluno, no último ano de medicina, pulou do 5º andar, tinha acabado de acontecer. A gente estava em aula. Falando de um médico, no último ano de medicina, foi estudar fora do país. Ele pulou do 5º andar. Um menino que talvez nos seus 24 anos, 25 anos. Então, essa questão de auto-extermínio é muito sério. E, sobretudo, Arivaldo, ela é letal para o homem. O homem, ele é letal nessa questão. Então, assim, quando você me pergunta a respeito disso, eu fico assustado. Por quê? Porque a gente está em live aqui há meia hora. Ou seja, a cada 34 segundos, uma pessoa se auto-extermina no mundo. Olha quantas pessoas já se auto-exterminaram enquanto a gente está falando aqui. No Brasil, a cada 34 minutos, a cada 34 minutos, uma pessoa se auto-extermina. Então, a nossa live está chegando a 32 minutos.
Na hora que a gente começou, uma pessoa tirou a vida. Daqui a 2 vai ter mais alguém tirando a vida no Brasil. Isso é alarmante ou a gente pode tratar na maior naturalidade do mundo, como se nada estivesse acontecendo? Até porque as vidas não importam, né? Parece que não. Ninguém, Arival, ninguém quer morrer, irmão. É o bem passa mais na precioso. Rua, você O bem mais precioso que temos. Você passa na rua. O maior problema que o cara esteja, pergunta para ele assim, aqui, vem cá, você quer morrer? Ele vai dizer, eu estou cheio de problema. Não, a pergunta é, você quer morrer? Ele vai dizer assim, não, eu quero resolver meu problema. E aí, quando a pessoa entra nesse campo do autoextermínio, a gente vai falar lá na frente, na verdade, ela está pensando em resolver um problema. O tamanho da seriedade, o tamanho da impessoalidade da situação. Então, a gente precisa... as pessoas não tiram suas próprias vidas só em setembro. Elas tiram suas vidas em outubro, novembro, janeiro, fevereiro, o tempo todo. E é um outro dado alarmante, Arivaldo, que com contexto de neurociência, isso aí são dados de pessoas que deram entrada no pronto-socorro, ou que foram laudadas, né, de autoextermínio. Aí eu pergunto para você, meu querido terapeuta, e aquelas que saem de casa determinadas a tirar sua própria vida e enfiam o carro debaixo de uma casa? É um acidente de trânsito ou é um autoextermínio? Com certeza os dados são Entra como maiores. acidente de trânsito. Sim. Sim. Entende? Quando alguém entra no mar, né? Você continua me ouvindo? E até melhor o áudio agora. Eu não sei se o pessoal, como é que tá o áudio do Fábio agora aí? Para mim melhorou, hein? Ouvindo bem. Fábio? Fábio, Você me ouve? Perfeito, te ouço. Deixa eu te ouço melhor. Fala aí. Te ouvindo bem agora. Eu não estou conseguindo te ouvir. Daqui a pouco você vai ter que optar pelo aquele fonezinho. Ó, Sheila falou que tá muito bom. O Antônio falou que tá bem melhor agora, o áudio. De alguma forma eu não tô conseguindo ouvir você. Mas eu espero que você esteja me ouvindo. Eu vou tentar aqui uma outra forma de te ouvir. Só um minuto. Você me ouve? Perfeitamente. Me ouve? Sim. Te ouço também. Então vamos aqui. Tá perfeito. Fábio, Vamos. muito se fala, já foi bem informado, esse entendimento do que está acontecendo. Mas acho que bem interessante e informativo, eu queria ver contigo a seguinte coisa. Quais são os sinais mais comuns de alguém que está enfrentando sofrimento emocional? Aqueles silenciosos. Bom, o sofrimento emocional, ele é oriundo, né? Ele é oriundo da psique do homem, né? Então, hoje, a maior queixa, né? A maior queixa para alguém que está em estado de sofrimento, que é muito amplo, né? Mas eu posso lhe dizer que a angústia e a ansiedade, ela tem sido o carro-chefe para todo, ou se não a grande parte da maioria desses sofrimentos emocionais que as pessoas estão vivendo. Por exemplo, a angústia, ela é filha da tristeza.
Sabe? Aquela dor que o cara sente, que sufoca ele, que a gente pergunta, mas o que está sentindo? Pô, não sei. Ai, estou sentindo uma sensação. Isso vem da tristeza. Ela não sabe dizer o que é, ela não sabe dizer o motivo real daquilo ali, mas aquela sensação de afogamento, aquela dor que não sai do peito, ela é da tristeza. Então, alguma coisa está provocando nela tristeza, desde que seja leve ou que seja alguma coisa muito grave, e ela está angustiada. E aí a angústia ela vem gerando vários transtornos que a pessoa desenvolve a todo momento. E a outra é a ansiedade, que na verdade a ansiedade é uma coisa boa, né? A gente já fala sobre isso em sala de aula, mas a ansiedade é uma coisa boa. A ansiedade é o cérebro lutando para viver. A ansiedade é o cérebro lutando para viver. Por quê? Porque a ansiedade é o cérebro dando a ordem ao corpo para que lute pela vida. O problema é que o excesso de ansiedade tem feito com que as pessoas sofram aí os transtornos de ansiedade generalizada. E a ansiedade ela é a filha do medo. Se você, Arivaldo, for tomar uma decisão segunda-feira e você tiver com algum tipo de receio ou medo, e toda vez durante esse final de semana que você lembrar que segunda-feira tem que tomar uma decisão muito séria, isso pode trazer para você gatilhos de ansiedade. E aí o gatilho de ansiedade ele vai evoluindo, 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 até o transtorno de ansiedade generalizada aí, que é conhecido demais, além da conta até, sobre essa questão. É muito assustador, né? A ansiedade, falando de gatilho, né? Quando pega na gente, complica. Não sei se você que está nos acompanhando já passou por isso. Quando a ansiedade vem de forma bem grande, né? E chega a doer, gerar aquela angústia. Você fala, chega a doer o coração. É isso, Fábio? Isso aí é a angústia, né? A tristeza, né? Isso é uma tristeza profunda. É uma angústia profunda, ela faz esse aperto no peito aqui, esse dispara, ela é uma descarga de adrenalina e ela faz com que o coração ele venha a trabalhar de forma cardíaca acelerada, inclusive não fazendo nenhum tipo de apologia, mas no último domingo o Fantástico ele exibiu uma reportagem junto com o psicanalista Chris Dunker, que é um referencial da psicanálise no Brasil, foi convidado para estar no Fantástico. Olha que perigo! As pessoas estão se consultando com a IA, com o ChatGPT. E aí pelo que no final, a repórter ela faz uma simulação fake de uma crise de ansiedade generalizada com sintomas de cardiopatia, né? Com o coração acelerado. Ai, meu coração está acelerado, está saindo na garganta. Aí a IA diz assim, fica calma, porque você não está tendo um infarto. Olha, está dando laudo. Como é que ela pode, uma inteligência artificial, dizer, fica calma, e se ela estiver dando um infarto? Como é que faz? Fica calma, eu estou aqui. Está aqui aonde, meu amigo? Olha o perigo que está se tornando isso. Então, assim, é uma questão muito delicada, precisa ser tratada com muita seriedade, tá? Questões emocionais não são brincadeira, ok? Precisa ser tratada com muita seriedade. Então, eu quero dizer para você, assim, primeiramente, sou muito grato e parabenizo todos que estão envolvidos com as questões emocionais. E assim, e você sabe muito bem, a gente luta para que o outro viva. O bombeiro, quando ele vai fazer um resgate, ele se expõe ao fogo,
ele se expõe ao perigo da explosão, ele luta para salvar a vida de uma vítima no físico. E nós, da psique, da terapia, psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta, nós lutamos para salvar a vida ou dar qualidade de vida de uma forma com ferramentas abstratas, né, para que a pessoa viva melhor. Fábio, me ouve? Te ouço bem. Opa! Vamos lá, a participação aqui da Sheila, ela falou algo bem interessante. Ela diz que a dor, por vezes, e a frustração da falta de solução das situações levam a pessoa a um nível de desespero que a sua mente, a única solução de alívio seria a morte. Ela expressou bem, né, o que acontece nesse sentido aí, que hoje estamos querendo trazer à luz. Se você já passou por esse desespero, esse momento de frustração, não se entregue. Tente mais uma vez. E isso é normal, isso é do ser humano. A frustração, ela é humana. Ela é um sentimento humano. A perda é humana, é um sentimento humano. E aí a gente entende que quando alguém está... Exemplo disso. Eu sou um dos que, né, sou defensor piamente que desde a época de escola as crianças já deveriam ter atendimento terapêutico. Ah, Fábio, mas aí você vai complicar o negócio. Não vou complicar nada. Porque eu, na condição também de pedagogo, e que conheço as questões pedagógicas, porque pedagogo sou, licenciado em pedagogia, eu digo para você, você imagina, Arivaldo, se você, na sua época de escola, não estou dizendo semanalmente, mas que seja quinzenal, tivesse uma abordagem terapêutica para que você crescesse, desenvolvesse, seríamos humanos melhores. Certamente, muitas das coisas que eu enfrentei aí no decorrer da vida seriam enfrentadas de forma diferente. É fato. Nada melhor do que quando a gente começa a fazer um trabalho junto a um terapeuta, fazer realmente, regularmente, um trabalho de terapia, e você começa a se conhecer, né? A se conhecer e ver que existem coisas que precisavam ser deixadas para trás, existem coisas que precisam ser tragos à tona, e isso, de forma muito singela, com um trabalho pedagógico, como você bem falou, nas escolas seria algo muito interessante mesmo. E eu sou defensor disso, porque se a gente quer um ser humano melhor no futuro, a gente precisa cuidar dele, não é só ensinando ele 1 mais 1, 2 vezes 2, porque um dia a conta não vai bater, irmão. Um dia ele vai olhar e ele vai ver que a conta não está batendo. E aí? O que ele faz? O que ele aprendeu? Ah, eu aprendi. A maioria de nós, e sobretudo eu digo para você, dados da Organização Mundial de Saúde, 75% do autoextermínio no mundo são de países pobres. Sabe por quê? Sim, Fábio. Por quê? Porque você chega na sua idade adulta e você quer usar as ferramentas que seu pai usou para tentar resolver as questões que você está vivendo. Só que os tempos mudaram, os valores mudaram, os princípios mudaram. Coisas que o seu pai podia fazer com você e comigo, hoje não podem mais. Né? Então, assim, e eu não estou sobrepondo nenhum tipo de lei, eu só estou dizendo que antigamente a gente tinha ferramentas, o pai, a mãe tinha ferramentas muito melhores da que temos hoje, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. É bem interessante você falando sobre isso. Uma das perguntas à frente, ela fala exatamente sobre isso. Como a cultura do forte o tempo todo
afeta a saúde mental dos brasileiros. Ou seja, a nível mundial, né? Essa coisa de devo ser forte o tempo todo. Isso afeta com certeza, né, Fábio? Isso é um erro. Pessoas se frustram quando não conseguem alcançar determinadas coisas, certos projetos, e que leva as pessoas a viver tempos de amargura só porque decidiram ser forte o tempo todo. Eu sou da época que você também deve ter vivido sobre essa situação, que homem não chorava, né? Homem não chora. Meu filho quer chorar, eu falo, chora, mas chora com propósito, né? Quer chorar, chora. É importante o sentimento, sentir o sentimento, e o melhor do que sentir o sentimento é falar sobre ele. Sim. Exemplo, há muito tempo atrás, né, no século passado, talvez há 500 anos atrás, era vergonha dizer que estava em depressão, né? Isso, 500 não, há quase 1000 anos atrás, né? Não, falar que estou com depressão é falta de trabalho, é falta do que fazer. Isso aí, assim, acho que desde século passado, não. Lá em 930 antes de Cristo, vamos dizer assim, não, meu amigo, eu estou falando de hoje em dia, 2025, ainda tem gente que pensa assim. Infelizmente. Ainda tem gente que pensa assim, que depressão é falta de trabalho, é falta do que fazer. Sério? É sério isso? A Sheila participando, né, e falando, de verdade é isso aí. Chorar é uma forma de alívio. E ela concorda plenamente. E cadê? Deixa eu ver aqui. Vamos pegar aqui. Vamos participando, pessoal. Legal é isso. Sheila concorda plenamente. Nossas crianças precisam de apoio. Ainda falando sobre o último tema, né? De apoio psíquico, e os profissionais também. Isso é algo muito sério, Sheila. É verdade. Vemos que os profissionais estão sofrendo, não estão suportando, muitas das vezes, as cargas. Isso é assunto para mais para frente, né, Fábio? Temos uma live boa preparada sobre isso. Sobre o número de afastamento que tem acontecido nas empresas, nas prefeituras. Isso é tema para uma próxima live. Você já está me fazendo convite antecipado, é isso mesmo? É desse jeito, pô. Você me chamou para cuidar de... Você me chamou e me incentivou a cuidar de gente, né? Pô, cuidou de mim. Agora, tipo assim, eu quero passar para frente, pô. Você quer uma notícia boa, então? Então tá bom. Só para deixar para a próxima live. 33% da força produtiva no Brasil está afastada por burnout. 33% dos trabalhadores no Brasil estão afastados por burnout. Legal. Então, só 33%. O problema não é o 33%, meu amigo. O problema são os 67% que ficaram. A sobrecarga que vai ser colocada sobre eles, porque eles são os próximos. Aquele mesmo patrão que, por necessidade entendida por ele, que sobrecarregou aquele funcionário ao ponto dele ter que ser encostado, está lá ainda, né? Talvez ferindo outros. Porque também é cobrado. Sim. É complicado. Mas aí, para isso, aí tem a NR1, que foi atualizada agora dia 24 de maio, de março. E aí tem esse ano agora para implementar em todas as empresas, todo o meio corporativo, a NR1, que antes cuidava da saúde física, a partir de agora ela precisa ser também aplicada na saúde emocional dos trabalhadores. Então, a partir agora do dia 1º de janeiro, se prepare, você que é empresário, sua empresa vai ser visitada pelo Conselho Regional do Trabalho para saber como é que você anda tratando seus funcionários, se o local que você está tratando eles é um local adequado para se trabalhar. Vai ser uma maravilha. Uma maravilha. Sheila falando que 20% disso aí deve ser o pessoal da área da saúde. Ela é da área da saúde, né? Ela deve... Falando com propriedade, entendeu?
Eu não duvido. E os outros, tendo esses 20% aí, tem da área da saúde, tem os professores também que estão colapsando. Uau. Enfim, enfim, é o Brasil. Aí volta no que a gente falou no início. A cortina de fumaça, irmão. Não estou falando de ideologia. Arivaldo, vamos pisar no chão, irmão. Pisa no chão comigo? Quer pisar no chão comigo? Vamos lá. Com todo respeito, tem esquerdista tirando a própria vida e tem gente de direita tirando a própria vida. Tem preto se matando, tem branco se matando, tem rico se matando, tem pobre se matando, tem homo, hétero se matando, tem lésbica que está se matando. Pô, a gente fica numa briga de quem é quem, meu irmão. Ah, não, é porque fulano é isso. Meu irmão, por favor, vamos ajudar, vamos viver, vamos dar qualidade de vida, independente das questões ideológicas. Ideológica está falando, ideológica é ideia. A vida está acima de todas essas coisas. Porque, viver. Bem mais do que ideologias, como você falou, de verdade, a minha bandeira é: vidas importam, sejam elas qualquer que sejam. Acabou. A minha é muito importante, valorizo. Por valorizar tanto a minha, eu sei o valor da vida daquela pessoa que está sofrendo. Sim. É sobre isso, empatia, de verdade. Como que está sendo essa resposta nossa sobre isso? Tem isso? Sim. Pode seguir aí. Vamos lá, Fábio. Essa realidade, como você falou, que não é muito falado, mas por que ainda existe tanto tabu em falar sobre suicídio? Essa palavra já é forte, né? Você falou aí, já deu até um... Não, porque as pessoas querem autoextermínio, suicídio. Tem uma maneira sobre isso, né? Prevenção. É prevenção. Sim. O autoextermínio a gente usa o termo técnico, né? Da área da saúde, é chamado autoextermínio. Mas suicídio é o linguajar popular e machuca, né, irmão? Falar de suicídio machuca, né? Aí é do tabu, né? É do tabu. É do tabu, e esse tabu precisa ser quebrado urgentemente, porque os dados que eu vou trazer da Organização Mundial de Saúde, de novo, repito, o que eu estou te falando não tem nada de blá, 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 é a Organização Mundial da Saúde. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que a segunda maior causa-morte entre os adolescentes jovens, de 15 a 29 anos, é o suicídio. Ok? A segunda causa maior morte. Inclusive Mike M, um jovem americano, né, de 17 anos, que é quem fundou o Setembro Amarelo, quando ele recebeu um Mustang do seu pai, e ele, muito inteligente, ele reformou o Mustang, todo o Mustang, em 1974, e ele pintou o Mustang de amarelo. Antes dele ligar o Mustang para dar a primeira volta, ele tirou a própria vida. No dia do seu sepultamento, levaram o Mustang para o cemitério, e todos usavam camisa amarela, porque o Mustang era amarelo. E na camisa amarela estava escrito: se precisar, me peça ajuda. É por isso que existe hoje o CVV, né? Que é o Centro de Valorização à Vida, que é o 188. E para você que está me ouvindo aqui, você que está na live, eu quero dizer para você, antes de você consultar o chat GPT para tentar ser o seu terapeuta, liga para o CVV, é 188. São pessoas qualificadas, dia e noite para te atender, para você falar, elas vão te orientar, elas vão te desacelerar, porque os números só aumentam, infelizmente. O número de gente com angústia, com ansiedade, isso vai aumentando, irmão. E é através disso que vem. A pessoa não dá conta. E o fato dela não dar conta, ela acha que ela é um problema para todo mundo que está em volta dela. E a única solução que ela tem para resolver aquele problema, que ela acha que é ela, é saindo de cena. Para os outros.
para os outros. Assustador. Não quero ser pesado mais. Não vou ser pesado para ninguém mais. Ah, meu pai está passando necessidade porque eu estou aqui. Essa briga foi por minha causa. Foi eu por causa de mim que gerou isso. Eu não estou conseguindo lidar com isso aqui. Quer saber? O problema sou eu. Então vou resolver o problema agora. Aí as pessoas falam assim, poxa, mas uma pessoa que tira a sua própria vida, ela é egoísta porque ela só está pensando nela. Não faça isso não. Ela tira a vida porque ela está pensando que ela é um problema para os outros. Ela não é egoísta. Ela quer resolver o problema dos outros. Fábio, assustadoramente, vemos isso num grupo que é muito sério, né? Entrar nisso agora, falar sobre juventudes e redes sociais. O que a ciência tem mostrado sobre o impacto das redes sociais na saúde mental dos jovens? Então, aí eu vou entrar na questão, como você me perguntou sobre ciência, então eu vou entrar na questão científica da coisa. Então, hoje, não só vamos falar de ciência. A psiquiatria, a psicologia, hoje a psicanálise também, e a neurociência, chegamos em uma conclusão. Qual é a conclusão? Os jovens do mundo não estão sabendo lidar com uma coisa. O quê? Com a bola, com o taco, com o pique-esconde, com a carniça, com o futebol, com a pipa. Não, eles não estão sabendo lidar com a informação que entra pelo celular. Está havendo uma comparação, jovens se comparando a outros jovens que andam de Ferrari. Eu estou andando de Ferrari. Aí ele olha para a casa dele e diz assim, cara, eu não tenho, meu pai não me dá uma bicicleta. Isso vai gerando uma introspecção dentro dele, que ele vai começando a engolir sentimentos e sensações que ele deveria pôr para fora. Então você diz aí para mim, um jovem que fica trancado 12, 13 horas dentro de um quarto, assistindo num aparelho celular, diz para mim qual é a convivência social que ele tem. Ponto 1. Ponto 2. Diz para mim que esse jovem ele está preparado para lidar com as questões reais, porque ele está no mundo virtual. Uma realidade que veio acompanhado, né, junto à Covid, que ficou bem visível, foi a fobia social, infelizmente. E essa, como eu falei no início, né, a fobia social acabou deixando... Qual foi o espaço seguro que nós tivemos na época da pandemia? Nossas casas. Os jovens, muitos deles, no momento que era para interagir nas escolas e tudo mais, de repente teve que ficar em casa. Teve que descobrir ensino EAD, sendo que não era a época deles para isso. E acostumaram mais em quê? Como você falou, nos videogames, nas redes sociais. Se frustram por não alcançar o que é mostrado, né? Aquele corpo perfeito, aquele carro perfeito, aquele melhor videogame, entre outras coisas. Assustadoramente prejudicial para a saúde mental. Sim, e a neurociência hoje, ela entende que toda vez que existe uma calamidade humana, vamos lá, isso é provado pela neurociência, vamos lá, calamidade humana, Primeira e Segunda Guerra Mundial, a gripe espanhola, a peste negra e a Covid agora. Tudo isso foram calamidades mundiais. Então, o que isso gera? Eu e você somos uma geração que vamos carregar o que eu vou te dizer até os últimos dias de vida. Os que têm menos de 10 anos, eles vão conseguir lidar com isso. Os que têm mais de 10 não vão conseguir lidar com isso, que é uma coisa chamada brevidade de vida. O que é brevidade de vida? Nos tempos de pandemia,
a gente estava dentro de casa e a primeira informação que chegou foi a seguinte: olha, quem tem comorbidade, se cuida. Vai morrer. Segunda informação: ué, fulano não tinha comorbidade e pegou Covid e faleceu. Ah, mas não era só quem tinha? Não. Então, eu e você, eu lembro, e você lembra de mim, a morte, ela passou muito perto das nossas casas e atingiu nossas famílias com a Covid-22. Inconscientemente, ativamos o mecanismo de brevidade de vida. Qual é o mecanismo? A brevidade de vida é assim: eu preciso viver para ontem. Porque pode ser que daqui a 21 dias eu esteja perdendo a minha vida, como estava acontecendo em 20, 21 e 22. E aí, Arivaldo, olha que tenso. As pessoas estão tomando decisões deliberadas, sem pensar, porque elas acreditam inconscientemente que elas não vão ter tempo para viver aquilo que elas planejaram. Então, naquela época, a gente estava vivendo isso, irmão. A gente não saía para comprar pão. A gente não saía para fazer nada. Então, a gente, será que serei o próximo? Será que serei o próximo? Então, foi gerando dentro de nós um gatilho chamado brevidade de vida. E aí, por isso que eu falo que a neurociência fala a respeito disso. Então, assim, a gente vive isso, eu e você. E a gente tenta hoje ainda lidar com isso. A quantidade de gente que pede conta no trabalho. Vou pedir... não, eu não aguento mais. Por que, cara? Você vai pedir para ir embora? Não, porque eu quero viver. Olha que doideira, velho. Porque... acionou um gatilho nesse sentido. Brevidade de vida. Eu não sei até quando. É verdade. Exatamente. Não, eu quero viver. Pega tudo que eu tenho aí, vou gastar e vou pagar uma viagem, porque eu não sei se eu vou estar vivo para gastar esse dinheiro, e vai. Então, isso é o risco. Falar sobre isso, tipo, eu mesmo já, de vez em quando, eu me pego falando com meu filho: filho, eu não sei até quando eu estou aqui. Não tenho... A gente não sonha muito mais com aquela situação da longínqua, né? De, eu vou estar aqui uns 20 anos ainda. Por quê? Foi assustador tudo isso, o que provocou nas nossas mentes. Exatamente. E aí isso aumenta o índice de autoextermínio no mundo. Acabei de dizer no início. Ano passado, 760 mil pessoas tiraram sua própria vida. Ano passado. Esse ano, a OMS já liberou em setembro agora dados que, pelo decorrer das contas, a gente vai chegar a 800 mil, ou seja, 40 mil pessoas a mais. Ou seja, quase um Maracanã lotado a mais de gente do que o ano passado vai tirar sua própria vida esse ano. E a conta não vai fechando, isso é fato. Infelizmente. Fábio? É isso? Vamos lá. Prevenção e acolhimento. Pessoal, vamos compartilhar, tá bom? Agora é muito importante, prevenção e acolhimento. Quais práticas cotidianas podem ajudar na prevenção do suicídio? Você faz uma pergunta para mim assim, complicada, né, irmão? Aí eu vou ser apologista, não tem como. Prevenção, terapia. Mas eu não preciso de terapia. Tá, até que você descubra que você precisa. Então, assim, terapia. Mas eu estou bem, terapia. Mas aqui na minha cidade eu não consigo porque tem que entrar na fila do SUS. Cara, existem sites hoje de pessoas que elas se doam um dia da sua semana para atender de graça. Eu poderia citar 10 para você. E eu faço parte de um desses. Poderia citar 10 para você. Você sabe disso. Eu ia citar você, mas tipo... Elas se doam para atender de graça. Sim, sim. Você conhece sites que fazem isso. Então, prevenção, terapia. Terapia. Porque ali na terapia você vai ter a oportunidade de você colocar para fora
aliviar, é chamado de abreação, aliviar essa pressão e angústia que você está sentindo. É na terapia. Outra coisa que você pode fazer, Fábio, tá bom, você não quer ir para terapia, atividade física, liberação de hormônios, liberação, reposição de hormônios, dopamina, sertralina, serotonina, atividade física. Mas a atividade física não anula a terapia, tá? Deixa isso aí, tem como fixar isso aí? Eu não sei como é que é. A atividade física, nada que você faça anula a terapia. Não adianta, porque eu sou apologética à terapia. Não adianta, porque eu acredito piamente no processo terapêutico. Seja ele na área psiquiatria, psicologia, psicoterapia. Existem. Fábio, mas eu não me dou bem. Não é possível. Se você olhar na psicologia, tem quase 10 linhas de abordagem. Tem a Gestalt terapia, tem a TCC, tem a Jung, tem a Freudiana. Se você olhar, tem quase 10. E se você vem para o outro lado, existe a aromaterapia, massoterapia, terapia holística, tem a constelação familiar. Pelo amor de Deus, se a pessoa disser para mim que ela não consegue se encaixar em nenhuma dessas 30 que existe, não é possível. É porque você não quer muito. Você não quer muito compartilhar o que você está vivendo, mas não tem como. Não tem como. A gente precisa fazer esse processo. Por mais que faça, né, como você falou, é importante inserir na vida momentos terapêuticos, como é uma natação, como é uma atividade física em uma academia, entre outras, que tragam hormônio de felicidade, né, que traga essa recompensa interessante. Dopamina. Mas existem coisas que precisam ser faladas e compartilhadas. E isso acontece em um set terapêutico. Isso é fato. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Eu não abro mão disso. É libertador. É libertador. Eu não abro mão disso. Compartilhar. Não abro mão disso. Como oferecer apoio sem invadir ou julgar? Porque entra aquela coisinha, né? Muitos vêm com cada pedrada que aí arrebenta o sujeito mesmo. Primeira coisa, se você não sabe como ajudar, então não atrapalha. Primeira coisa. Eu não sei como ajudar. Então ajuda a encontrar alguém que possa ajudar, mas não atrapalha. Porque sabe por quê? Vamos lá, entrando ainda na questão do suicídio. Vamos lá. Eu já tive pacientes desejosos que passaram por isso. Quando uma pessoa está desejosa, ela está pensando, ela está precisando que pessoas validem aquele sentimento. Ok? Validar. Elas precisam de validadores. Então, se ela está pensando, vamos lá, você quer arrumar, você é casado. Vamos lá, o cara é solteiro. O cara é solteiro, ele quer arrumar uma namorada. O cara é solteiro e quer arrumar uma namorada. E aí, ele fica lá e tal. Aí as pessoas falam assim, rapaz, você precisa arrumar uma namorada. Aqui, ó. Rapaz, você precisa arrumar... Aí as pessoas vêm, olha de novo a frase. Aí as pessoas vêm aqui, validadores. Vêm dizer para você precisa arrumar uma namorada. E aí ele diz assim, como é que vocês dizem que eu preciso se vocês não sabem se eu quero? Oi? É sobre isso. Olha que doideira. Ó, você precisa arrumar... Cara, você sabe se eu quero? Então aí vem... Isso atrapalha. Isso atrapalha. Então como é que a gente ajuda, Arivaldo? Primeira coisa. Alguém está sofrendo perto de você. Primeira coisa. Não julgue. Julgamento zero. Mas ele fez... Não julgue. Você é um profissional de saúde? Não. Então deixa que lá na hora, com o profissional da saúde, ele vai ter o momento de cair em si, trazer juízo. Ok? Porque o profissional da saúde,
seja o psiquiatra, seja o psicólogo, seja o psicoterapeuta, não vai dizer para você assim, se eu fosse você, eu faria isso. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai fazer você pensar, e aí, está sendo bom para você? Para você tomar sua decisão. Então, assim, não julgue. Tem alguém com crise de ansiedade, tem alguém angustiado, tem alguém, não julgue. Abrace. Chama para sentar, senta aqui. Quer falar? Não tem problema. Olha, se precisar de ajuda aqui, me liga. Eu atendi ontem, e aí no meu último atendimento, era bem tarde, era já 11 e alguma coisa da noite, eu disse para a pessoa e disse assim para ela assim, a hora que você precisar, você pode me ligar. Aí ela disse para mim assim, é difícil, né? Um profissional de terapia falar isso para alguém, né? Eu falei assim, não é difícil, sabe por quê? Porque eu não sou profissional de terapia, eu sou vocacionado para isso. Eu amo o que eu faço, eu amo. Vidas. Eu amo o que eu faço. Então, qualquer hora, eu atendo gente domingo me ligando, na hora do meu almoço no trabalho, eu atendo, paciente que eu mando a mensagem, 2 minutinhos já estou te ligando, porque pode ser alguma coisa urgente. Ou eu sou, ou eu não sou, irmão. Ou eu estou aqui para ajudar, ou então eu não estou aqui para ajudar. Se eu disponibilizei o meu telefone, está aí no meu Instagram, o meu telefone, é para ajudar. O dia que eu não quiser ajudar mais, eu entro no meu Instagram e tiro o número do meu telefone de lá. É simples. É muito simples. A matemática é só essa. E aí, se a pessoa é da área da saúde, eu acredito que todo mundo pensa igual a mim, ela tem esse coração, Arivaldo. Ela tem esse coração. Falando sobre esse coração, a Sheila participando, e ela falando, né, que viu de perto o desespero de colegas que tinham comorbidades durante a pandemia, e outra coisa que precisamos expressar nossas emoções. A Sheila compartilhando. Sheila é profissional da saúde, trabalha como ACS, então ela vai de perto mesmo, né? Vai nas casas, acompanha as suas famílias e acaba sendo famílias dela, né? Automaticamente, que ela cuida, traz para perto, muito legal. Parabéns, Sheila, parabéns. O profissional se faz a autoanálise e ajuda a chegar ao ponto sozinho. Ela deixando claro, né, que precisamos de um profissional que nos ajude a levar uma autoanálise. Então, nesse sentido, rapidinho, só para continuar, um ACS, para quem não sabe, é um agente comunitário de saúde, é aqueles que trabalham no postinho dos bairros, né? Dividido por ruas. Então, você imagina o desafio de você sair de casa, entrar na casa de alguém. Você sai de casa, não sabe o que você vai encontrar na casa de alguém. Você não sabe. Exatamente. Você não sabe como vai encontrar aquela família. Você não sabe. Você não sabe se a pessoa está viva, se a pessoa já se foi. Você não sabe. Olha o desafio. Então, eu sou a favor disso demais. Eu tenho até um projeto meu a respeito disso, que é cuidar do profissional da saúde, ter direito. O profissional da saúde, isso precisa ser lei. Ele tem que ter o direito ao acompanhamento terapêutico. Ele tem que ter o direito, senão ele não vai aguentar. Profissional. Eu estou falando desde desde o ACS até o médico legista, ok? Todos. Porque estão lidando com vida, com pessoas, com nomes, com pais, com filhos, com neto de alguém. É uma sobrecarga muito grande emocional e como não levar isso para casa, né? Como não levar? Chega numa casa, vê que está faltando tudo e ainda mais desse tudo a nível de coisas, a pessoa ainda está com problema na saúde. Que dificuldade? E você tem que ir para casa, normal, porque você não tem o poder de
trazer a total solução. E isso gera um conflito muito grande na mente do profissional que se disponibiliza a trabalhar com pessoas, né, como os ACS, entre outros profissionais. Você falou algo interessante que já foi compartilhado. O que fazer quando alguém próximo verbaliza pensamentos suicidas? Se você não sabe o que fazer, primeiro passo é informe para ele 188. 188, que é o Centro de Valorização à Vida. Aí, nesse momento, ele vai se assustar, vai achar, não, mas eu só... Então, assim, você pode, de uma forma, repito, não censura, ok? Não censura. Você pode, de uma forma, tentar convencê-lo a buscar ajuda terapêutica, ok? Ajuda terapêutica. Precisa ajuda terapêutica. Hoje, em Macaé, enfim, eu sou oriundo de Rio das Ostras, mas estou vivendo em Macaé. Aqui em Macaé, a gente tem um hospital exclusivo com psiquiatra diuturnamente. Se chegar agora lá, tem psiquiatra de plantão. Se chegar lá 2 da manhã, tem psiquiatra de plantão. Não estou fazendo nenhum tipo de apologia à cidade em que eu estou vivendo e nem muito menos dizer que a política aqui está melhor ou pior do que de qualquer outra cidade. Eu estou dizendo que isso é positivo. Informação. Isso é positivo. Então, assim, sim, todas as cidades poderiam ter essa disponibilidade, porque alguém que está com pensamento suicida não pode esperar até o dia 27 para ser atendido. Óbvio, né? Não. É para já a necessidade. É para já. Psicanálise e neurociência na prática clínica. Fábio, como essas duas áreas se complementam no tratamento de transtornos mentais? A psicanálise e a psicoterapia, né? Eu sou muito abrangente nessas questões, porque, assim, às vezes a pessoa fica muito presa nessas questões da psicanálise. Não, psicanálise, sim, eu sou professor em psicanálise, mas eu incentivo a pessoa a procurar atendimento terapêutico. Então, vamos lá. Eu diria, talvez, que a psicanálise, a psicologia e a neurociência, elas se completam, né? Elas se completam. Porque o que é a neurociência? A neurociência, na verdade, ela veio para cumprir uma lacuna, Arivaldo, entre a neurologia, né? Neurologia, que é neuro, físico, cérebro, sinapses, lóbulos, são hormônios, são a cabeça de tronco. Então, a neurociência veio trazer entre essa lacuna entre a neuro e a psique, que é o psiquiatra, que é o psicólogo, que é o psicanalista. Então, a neurociência ela veio entrar nesse meio aqui para tentar somar a ponte, veio fazer uma ponte. Tanto que é de neurociência, é a partir da neurociência que a gente consegue dar o termo, não laudar, só um acadêmico pode fazer isso, né? Laudar, ou alguém de TCC laudar. Então, é da neurociência que vem o termo transtorno de espectro autista. Então, a neurociência veio para explicar que o transtorno que essas crianças, essas pessoas apresentavam, junto com as análises neurológicas, se chama transtorno do espectro autista. A neurociência veio para somar, para dizer que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade cerebral, na verdade, que antigamente falavam assim, fulano deixa eu dizer o termo que a minha mãe usava, não é agitado não, minha mãe usava um termo, um termo pejorativo muito feio, né? Não vou falar, não lembrei agora, mas é muito feio. Minha mãe dizia assim, fulano é para frente demais, é agitado. Na verdade, aí a gente vem
a neurociência explicando isso aí junto com a neurologia e com a psique, dizendo que o cara tem déficit de atenção, ele tem uma hiperatividade cerebral. Não consegue ficar parado. A mente dele não para, nunca. Hiperatividade cerebral. Ou o fato dele ter uma hiperatividade cerebral, logo, vai fazer com que ele tenha um déficit de atenção em alguma coisa. Por quê? Porque o cérebro dele, a mente dele trabalha tão acelerada que ele acaba deixando alguns pedacinhos de pão para trás, como João e Maria. E é esse pedacinho de pão que é o déficit de atenção. Por quê? Porque o cara tem hiperatividade cerebral. Como eu. Eu estou aqui falando contigo, mas eu já estou pensando que amanhã, 9 horas da manhã, eu tenho uma reunião online. Hiperatividade cerebral. Então, assim, nesse decorrer, eu posso acabar me esquecendo uma panela no fogo, que não está. Mas o fato da minha hiperatividade cerebral faz com que eu deixe alguma coisa passar. Então, aí a neurociência vem dizer, esse cara tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade cerebral. Desvenda muita coisa, né? É a soma, cara. A ciência que estuda a psique, estuda a mente, o cérebro humano é muito linda demais. A coisa é linda demais. Desde o neurologista até a galera da ponta, é lindo demais. Eu até trazendo assim e parabenizando, vemos hoje nas escolas, nos anos iniciais, né, a parte como é feito a identificação. E já se começa um trabalho muito cedo, identificando e auxiliando os pais. Eu sei que para alguns pais, quando ouvem certos termos sobre os filhos, é meio frustrante, mas entenda, é importante. O tratamento, quanto mais breve se inicia, o seu filho vai, com certeza, ser um vencedor, assim, algo muito especial. O diagnóstico precoce, né? Vamos dizer assim, sim. Ele facilita muito, né? Facilita muito. Ele diminui, ele tem o poder de diminuir. Aí entra as questões psiquiátricas e neurológicas. Ele diminui através de remédios, através de estímulos, né? Eles diminuem essas questões patológicas, né? Esses transtornos. Então, assim, eu sei que às vezes, e eu sei disso que eu trato pessoas que estão com os filhos laudados. Então, eu sei que assusta, eu sei que, poxa, entristece. Mas pensa pelo outro lado. O lado que hoje a gente consegue tratar. Em 1960 a gente não sabia nem o nome. Um exemplo, a gente chamava os nossos idosos de caduco. Velho caduco. Aí vem a neurociência para dizer Alzheimer. Passou a ser mais respeitoso do que deixar os nossos idosos perdidos. Sim. Ao léu. Sim, aí por causa desse laudo, agora a gente já sabe o que a gente está tratando. Porque, assim, a nossa cognição de memória é em cima da orelha. É aqui, em cima da orelha, que fica guardada a nossa cognição de memória. Então, sabendo disso, a neurologia entrou muito forte dentro do estudo científico para que postergue os sintomas. Então, hoje, com 40, 43, 45 anos, o cara consegue um laudo de que ele pode ter ou desenvolver no futuro o Alzheimer. Então, ali ele já consegue um tratamento para que postergue, né, aqueles sintomas e ele possa ter uma qualidade de vida e ele dá qualidade de vida. Porque o Alzheimer, igual o CA, né, que é o câncer, ele adoece a família inteira. A família para por causa de um Alzheimer dentro de casa, por causa de um esquizofrênico dentro de casa. A família para, porque tem que trancar a porta,
tem que ter alguém olhando o tempo todo, e é degenerativo. Então, assim, hoje, olha que beleza, vamos dizer, a ciência, né, o estudo, já conseguiu identificar, não é mais velho caduco, é Alzheimer. Opa, é Alzheimer? É. E aonde desenvolve? Aqui, ó, em cima da cabeça, cognição neurológica e cognição de raciocínio, na frente aqui. Pô, beleza, então vamos estudar para ver se a gente consegue desenvolver alguma coisa que desacelere? Vamos. Os caras estão estudando, irmão, o tempo todo, para tentar trazer qualidade de vida para essas pessoas. É lindo demais. Tratar de gente é lindo demais. Apaixonante, né, Fábio? Fala sério. Você tá doido? Esses avanços são muito interessantes, mas esse avanço recente, o que tem mudado na forma do entendimento acerca do suicídio? Mais uma vez, esse tema, né, que é o nosso central. Existem avanços hoje sobre neurociência e a prática clínica que conseguem entender de uma forma melhor o suicídio? Então, Arivaldo, o suicídio, assim, ele é um ato de desespero para amenizar uma dor, aliviar uma dor ou resolver uma questão. Então, hoje, o que a gente tem é o que a gente tenta oferecer. A gente tenta oferecer. Só que, desculpa eu falar isso, parece que não sei se vai dar ruim eu falar isso, cara. Eu tô igual o Fel, cara. Eu não sei se vai dar ruim, mas vamos lá. Então, assim, eu não sei se isso é interessante pautar. Sim, sim. Eu não sei se falar que no Brasil, esse ano, 16 mil pessoas vão tirar sua própria vida. Não sei, no Brasil, né? pela progressão. São 16 mil pessoas pelo que o cálculo de tempo deveria ser 14, né, ano passado. Mas a gente já teve um crescimento aí percentual, então pode ser que 16. Eu não sei se isso faz diferença para aqueles que estão legislando, porque são só 16 mil pessoas. Mas eles esquecem que 16 mil pais, 16 mil mães, 16 mil filhos, 16 mil irmãos. Uma vida custa muito caro, não tem preço. Uma vida não tem preço. Que dirá 16 mil. A nossa live já chegou a 3 vidas no Brasil. A cada 34 segundos... Quando começa esse tempo que aí assusta. E não tic-tac, meu amigo. Tic-tac. Tem alguém com roleta russa brincando agora. E a gente não sabe onde vai ser. Pode ser aqui do lado da minha casa. Sim, sim. Daqui a 2 minutos. E prejudicial e assustador, como você falou, além dos números de quem se autoextermina, essa família fica arrebentada. Essa família está destruída. O provedor foi embora, o filho querido foi embora, a mãe querida foi embora. Essa família destruída. E como fica o pós ainda? Se não está tendo tanto sido falado sobre prevenção, imagina como está, então, o acolhimento. É muito assustador. Profissionais da área, psicanalistas, psicoterapeutas, vamos disponibilizar. Tem muita gente, psicólogos, tem muita gente precisando. Eu acho que hoje no Brasil... Muita gente não tem como pagar de verdade, a realidade. Aí fala em social, tem hora que não fecha a conta. Eu posso estar errado, não tenho esse número, nunca me atentei, mas pelo que você fala, eu acho que hoje no Brasil forma-se muito mais psicólogo do que psicanalista, tá? Eu acho, por questões de graduação, tá? Então, assim, psicólogo
por questões do 4+1, então eu acho que forma, no final do ano, se somar, forma muito mais psicólogo. Então, assim, a rede de apoio ela é muito grande. E aí vem os psiquiatras, e aí vem os psicanalistas, assim, que estão se formando de forma muito séria, e eu vou falar sobre isso, porque existem aqueles que estão se formando de uma forma não aprovada, mas existem aqueles que estão se formando de forma séria. E aí, a rede de apoio é muito grande. Só que essa pessoa ela tem acesso a essa rede de apoio? Essa rede de apoio está de fácil acesso. Isso aí. O meu gestor, né, aqui, o meu gestor, seja, não quero nem falar de cunho governamental, governo do estado, mas municipal, ele sabe que eu estou aqui? É bem isso. Ele conta comigo? Ele sabe que pode contar? Ou ele está ali, Fábio, mas não tem como ele saber. É óbvio que não tem como ele saber. Não tem. Não tem aí na sua cidade. O seu gestor, ele sabe quantos... mas aí eu vou falar daqueles que realmente se formaram de forma legal. Okay? Ele sabe quantos psicanalistas, psicólogos, psiquiatras tem à disposição dentro da cidade, da sua cidade, que ele pode fazer um chamamento. Chamamento público. Para quem? Profissional da saúde. Para quê? Preciso de uma reunião com vocês. Para quê? Preciso de uma reunião com vocês. Quem está chamando é o governante do município. Vou lá, ué. Gente, a situação é a seguinte. Os que eu tenho, não estou conseguindo, está patinando, não está dando conta, preciso de ajuda. Alguém pode me ajudar aí? Tem uma alma aí que pode me ajudar a me ceder 1 hora por dia para atender alguém? Ah, Fábio, mas eu estou formando para ganhar dinheiro. Poxa, então você está na formação errada, né? Porque eu estou me formando para ajudar pessoas. O dinheiro vai ser consequência daquilo que eu faço. Então, assim, será... Olha aqui, olha o que eu estou lhe falando. A gente está numa live. Essa live vai ficar registrada. Tomara que alguém que tenha poder para fazer, né, e autoridade para fazer, leve isso para alguém, que seja na minha cidade, na sua cidade, que seja em Cuiabá, que seja em Brasília, que seja em Goiás, que seja na Guiana, que seja no Oiapoque, que seja no Chuí. Cara, olha o que esses caras estão falando. Poxa, bem que o prefeito podia fazer um chamamento público mesmo, né? Profissional da área da psique. Eu preciso reunir com vocês aqui no estádio. Gente, oi, tudo bem? Tudo bem. Olha, não vim aqui para falar do partido político, do número do voto. Eu vim aqui para falar que nós temos 230 mil habitantes. E aí, assim, eu sei que a gente não fez concurso público, não está dando conta. Estou precisando de ajuda. Alguém pode me ajudar? Vocês são formados, vocês têm currículo. 1 hora por dia, vocês podem me ajudar? Porque a fila está grande. Preciso atender a população e eu não estou conseguindo. Ah, Fábio, mas ele podia pagar. Aí é que está o problema. Aí é que está o problema. Que aí você vai botar em pauta aí, Erivaldo. Ah, mas ele paga lá os terapeutas lá da prefeitura e aí, por que ele não pode me pagar? Bicho, não estou falando de dinheiro, estou falando de vida. Eu estou falando de um cara que daqui a uma semana pode estar tirando a sua própria vida, pô. Você não se importa com isso? É muito interessante e eu lembro muito de uma frase que você sempre utilizava. Ter preço tem preço. E o valor? Uma vida não tem preço. Não tem, é sobre não isso. Tem. Não tem preço. Uma vida não tem preço. Não tem tem um valor imenso e não dá para mensurar um preço sobre uma vida. Não Será tem. que vai valer mais aquilo que você pode angariar com 8 sessões? É complicado. Assim, respaldado nisso, Fábio, olha que legal. A Sheila compartilhando que já teve... Por que essas mensagens
só chega para você, eu não vejo nada aqui. Alguma coisa? Eu não sei, porque eu tô no... Vê se não tá chegando aí na sua frente aí, pô. Vai, tá chegando para você, tá bom. Sheila compartilha que já teve atendimento de ficar mais de 2 horas só ouvindo a pessoa. Aí, terapêutica ela, hein? Ou a terapeuta, hein? Uma terapeuta. Aí, que situação. Olha aí. E aí, quem ouviu ela depois? Aí que vem a parte triste, ela compartilha logo embaixo. E já teve crise de choro por causa de algumas situações. Isso que você falou. Quem está cuidando de quem cuida? Quem está cuidando de quem cuida? E o Jonivaldo também compartilhando sobre a situação que nós falamos das mães, das situações, falando sobre as hiperatividades, TDAH, o próprio... ele fala que, lembrando que tem a rede de apoio em relação às crianças atípicas. É importante isso aí. Sim, então existe a rede de apoio, é muito preocupante que essa rede de apoio pública não esteja funcionando. Eu me preocupo muito com isso, porque eu sozinho eu sou só uma andorinha, mas enfim, essa rede de apoio tem que funcionar. Essa rede de apoio tem que funcionar. Hoje, a realidade é a seguinte, e é nua e é crua. Se uma família tem um laudo, alguém laudado em casa no nível 3 de espectro, aí, assim, o pai ou a mãe tem que parar de trabalhar. Porque tem que ser 24 horas de suporte. Só. Beleza, só isso, né? Não. Aí entra psicomotricidade, acompanhamento terapêutico, acompanhamento neurológico, acompanhamento psiquiátrico. É tudo barato. É só coisinha barata. Sai tudo barato. Tem que fazer o TCC. Que hoje o TCC você pode fazer pelo ChatGPT. Não pode. Então é tudo coisa barata. Então, assim, olha a rede de apoio. A pessoa não tem acesso, irmão, a tudo isso, né, que é necessário. Necessário. Precisa de terapia, psicomotricidade. Precisa. Eu tenho, na minha pós-graduação, eu sou neurocientista de comportamento e também neuroeducador. Então, eu fiz o ABA. Então, Arivaldo, as ferramentas são vastas e para cada um é uma ferramenta diferente, a evolução diferente, tempo de resposta diferente. Então, assim, a rede de apoio existe. Vou repetir para você, existe. As pessoas não têm acesso, por quê? Porque é caro. E quem pode fazer isso, intervir, é alguém ideologista. É isso aí. É um suco de limão? É o meu suquinho de limão, é bom para a garganta. Então, assim, voltando ao raciocínio, isso não é um grito de protesto, não, mas eu estou dizendo assim, gente, pessoal, a galera que está em cima aí escrevendo as leis aí e tudo mais, que receberam os votos, vambora, pô, seja humilde, peça ajuda. Porque gente tem, não está fechando. Gente tem. Você olha aí dentro aí do teu município aí, tem a UF, cara. A UF está aí dentro, irmão. Essa galera está se formando. Vambora, pede ajuda. Boa para somar. Demais. Eu estou aqui do lado aqui, tem a Estácio, cara. Está se formando aqui. Todo semestre forma uma galera. Meu irmão, vamos embora. Os caras não são funcionário público, mas vamos lá. Pede ajuda, vamos lá. Vocês podem ajudar a gente, a fila está grande. Eu me sentiria privilegiado se eu tivesse saído agora da minha graduação e fosse chamado, fizesse um chamamento público. Olha, vocês que estão se formando agora, vão precisar estagiar. Poxa, nos ajude. Existe uma fila de gente esperando com transtorno de ansiedade,
com transtorno obsessivo compulsivo, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com síndrome de pânico, com um monte de coisa. Gente, a gente não está dando conta. Seja humilde, né? A gente não está dando conta. A fila é muito grande, dá para ajudar. O cara está se formando agora, o cara vai dizer assim, meu irmão, eu vou fazer minha... Vambora! Vambora. Isso já é uma mensagem maravilhosa. Vamos junto, pessoal. Todos juntos. Fábio, partindo para o encerramento, estamos aí já com um bom tempo. Hoje tem jogo do Flamengo ou não? Não. Não sei. Então eu ficaria aqui até meia-noite. Eu só não fico no dia do jogo. Mas falando sobre encerramento, que mensagem você deixaria para quem está passando por um momento difícil? Bom, o momento difícil, o momento difícil, ele não é exclusividade para alguns. O momento difícil, ele vem para todos nós. O ponto e a questão é como você vai enfrentar esse momento difícil. Você pode enfrentar ele de uma maneira mais fácil, pedindo ajuda. Você pode enfrentar ele de uma maneira sozinha, introspectiva. E eu vou falar sobre isso. Não, vou falar logo agora. Caso você esteja passando por um momento difícil e você tenha dificuldade de pedir ajuda, eu quero dizer para você que esse momento difícil ele vai passar. Só que ele vai deixar uma marca dentro de você. E que lá na frente pode gerar um transtorno, pode gerar uma síndrome. Então, se você hoje está vivendo um momento difícil, assim como eu estou dizendo para as pessoas serem humildes e pedirem ajuda para poder ajudar, peça ajuda a você também. Ah, Fábio, mas eu tenho um excelente amigo que me ouve. Então, não dá certo. Por isso que o terapeuta não pode ser teu amigo. Porque o teu amigo ele sempre vai reforçar algo que você quer ouvir. Não, mas o meu amigo ele sempre se opõe a mim. Então, já não dá certo. Porque, de repente, essa oposição é negativa. Não estou dizendo que você não tenha que ter amigos. Você tem que ter amigos. Mas existem situações que você precisa falar com um profissional da saúde. Que vai falar a verdade, não o que você quer ouvir. Exemplo, aqui, tem amigo que vai dizer para você assim, olha que situação, Arivaldo. Você quer? Eu conheço uma farmácia que vende remedinho sem receita. Facilitador. Arrebentou o cara, velho. Com certeza. Que remédio? Que remédio, meu amigo? Só vai afundar ele. Oxe, que doideira. Não, ele tem que ir no especialista. Talvez ele não precise de remédio nenhum. E talvez o especialista que ele vai transcrever para ele um remédio fisioterápico. Né? Então, assim, amigo, ter uns amigos para dar conselho é uma benção, né, meu irmão? É um negócio doido. Então, Sheila falando que já fez terapia um tempo e vai voltar. É isso aí. Volte, todo mundo volte. É importante que todos façam. É muito Volte. importante. É muito importante. Se aquela abordagem, Sheila, né? A Sheila. Isso. Foi ela que falou? Isso. Isso. Se aquela abordagem você não está conseguindo se enquadrar, mude, mas não deixe de fazer. Ok? Porque talvez a abordagem do terapeuta que está te atendendo não está sendo satisfatória para você. Porque cada um tem a sua linha de abordagem. Então, mude. Passe para outro. E passe para outro. Até você encontrar alguém que vai conseguir falar a mesma linguagem. Eu estou dizendo para você, só na psicologia deve ter, sei lá, umas 10. Fora da psicologia deve ter mais umas 20. Que são a psicanálise eu não colocaria dentro dessa, mas aí tem muitas outras formas de terapia. Então, assim, existe uma que vai te abraçar. Então, não existe desculpa para que você não faça. Se você disser para mim que você não tem tempo, mas eu não tenho tempo para ir. Então, você não está valorizando sua vida.
É sobre isso. O seu tempo. O seu tempo. Quanto é o seu tempo? Está conseguindo vender o seu tempo? Deu Uma preço ao seu observação. tempo? Né? Ó, Isso. hoje tem terapia online. Muita gente diz assim, online eu não consigo. Mas olha que benefício, online. Você não precisa sair da sua casa para ir até um consultório. Já não gastou dinheiro e tempo. Chega lá, a terapia já é mais barata. Porque já que é online, o cara não está pagando aluguel, não está pagando imposto. E você não precisa pegar um ônibus tarde da noite, igual eu atendo. Meu último paciente ontem foi 22h30. Não precisou pegar um ônibus tarde da noite para ir para casa. Então, o online, ele veio para facilitar e ajudar. Com certeza, com certeza. Entendeu? Ó, Fábio, prazer, de verdade, momento muito especial. É a primeira de muitas. Temos Sim. muitos temas aí legais para abordar. Temas esses sempre envolvidos na saúde. Sim. Saúde da mente, do corpo, que trabalha junto. Sim. E com certeza tem muita coisa boa por aí. Bem, uma observação. Eu estou há quase 2 meses aí pesquisando, muito mais de 2 meses, sobre ansiedade, para ajudar a ansiedade. E eu fiz um e-book a respeito de ansiedade. 21 dias para te desacelerar a ansiedade. É um desafio. Ferramentas mesmo, assim? Prático, é prático, é prático. É prático. Que maravilha. É prático. 21 dias para desacelerar a ansiedade. Na bio do meu Instagram está lá. Obviamente, eu coloquei um valor, porque eu passei. É pesquisa, eu comprei um monte de curso. E você sabe que eu sou consumidor assíduo. Eu estou reduzindo a ração dos cachorros para poder comprar curso. Mas eles estão comendo bem. O pior é que isso pega, hein? Isso pega, hein? Pega. Eu tô então, com assim, mais uma meia dúzia comprada também. Uau! Você está me devendo um. Então, assim, fiz um investimento. Na verdade, fiz uns 4 investimentos para tentar entender o mecanismo de ansiedade e como colocar em prática. Então, aí eu criei um e-book, são um desafio de 21 dias para você colocar em prática para te desacelerar. Lembrando, isso não é um laudo médico, isso não tira de você de ter que ir ao médico, porque não é um livro acadêmico, tá? É um livro de informação. Ferramenta. E assim, muito legal. Você vai ver que tem a minha cara, botei lá desenho, do jeito que eu gosto mesmo. Não tem aí chat GPT. O chat GPT, meu irmão, não tem como. Chat GPT é bom para pesquisar assim, aonde fica a caixa de fusível do meu carro. Mas para você colocar para consulta médica, não vai funcionar. Desse jeito. Muito bom então, Fábio. Isso. Então, ó, na bio do Fábio Silva, você encontra lá esse e-book. Tá lá. Vamos partir para cima. O bom é que na próxima live a gente já pode trazer algumas das ferramentas para deixar com água na boca. Vou fazer um desafio para você. Você vai me indicar alguém, pronto. Para essa pessoa, mas ela tem que estar ansiosamente ansiosa. Tá? Você vai falar para mim e eu vou mandar para ela o livro inteiramente grátis. E ela se comprometa a fazer os 21 dias. Depois a gente faz uma live sobre ansiedade e a gente vai chamar ela, botar online para ela dizer se funcionou ou não. Maravilha. Vamos abençoar essa pessoa. Eu não vou escolher. Você vai escolher, vai me dizer e eu vou mandar. Mas essa pessoa tem que se comprometer em fazer e depois ela aparecer online aqui para dizer se funcionou ou não, para me dar o feedback. Pessoal, quem quer, coloque aí nos comentários se você aceita esse desafio, né? São 21 dias. Você, né, vai receber esse material. Sinaliza para mim que a gente vai ver realmente o seu nível de ansiedade. Fábio, um abraço, meu irmão. Obrigado por compartilhar esse tempo comigo. Sabadão especial. Estou feliz em poder somar nesse Setembro Amarelo
que não passou, e bem mais do que Setembro Amarelo, temos que ter em mente, como foi dito, o ano todo. Todos os dias do ano acontecem e tem pessoas realmente sofrendo. Vamos mudar isso. Vamos dar suporte. Nós estamos aqui. Vamos que vamos. Ó, se despeça aí, que aí eu já saio. Né? Está no YouTube, ok? Vou salvar aqui, aí vai salvar aqui. Enquanto salva, essa live já está carregada no YouTube, lá no meu canal. Acho que, não sei se é Fábio Silva, mas botar lá Fábio Silva e FS, se não me falha a memória. Tá? Tá lá. É só achar lá e a live vai estar lá. Se você quiser encaminhar para alguém, a live vai estar lá também. Tá bom? E, Arivaldo, eu vou mandar o arquivo para você fazer teus cortes. Beleza, então, irmão. Grande abraço, pessoal. Boa noite, ótimo fim de semana. E saúde. Deus abençoe. 188, hein? 188. Saí por aqui. Tchau, tchau. Tchau.